Bom dia, boa tarde ou boa noite. A nossa aula de hoje vai ser sobre gravitação universal. Hoje nós vamos ver basicamente como acontece essa interação ãh, gravitacional entre massas diferentes, né? Nossos exemplos vão começar com um exemplo. Nós vamos trabalhar principalmente com exemplos astronômicos, mas isso não atrapalha ou não interfere no nosso entendimento em que dois corpos quaisquer, né, eles interagem um com o outro, gravitacionalmente falando, se eles possuírem massa. Né? Como dois corpos quaisquer eles têm massa, eles interagem gravitacionalmente um com o outro. É, por exemplo, eu tenho um lápis ou uma caneta, essa caneta tem uma massa, o meu corpo tem uma massa, existe uma certa interação gravitacional entre o meu corpo e essa caneta. Claro que não é tão perceptível como, por exemplo, a interação gravitacional que a Terra exerce em mim, por exemplo. E hoje nós vamos entender melhor como acontece essa gravitação. Para isso, nós vamos ter que retroceder um pouquinho na nossa aula anterior sobre movimento circular. Aqui, nós vamos utilizar uma equação da força centrípeta, né, Fc, em que ela é igual à massa do corpo que está executando esse movimento circular, vezes a velocidade tangencial, velocidade linear, radial, dele, elevado ao quadrado, dividida pelo raio dessa trajetória. Tá? Nós também vamos utilizar a equação velocidade linear igual a velocidade angular vezes o raio, tá? Que pode também ser representada como velocidade linear igual a 2π raio sobre o período da trajetória, que é basicamente o tempo em que leva para acontecer uma revolução daquele corpo. Né? Pegando esse v igual a 2π raio sobre t, nós podemos elevar os dois lados ao quadrado, nós vamos encontrar essa equação 2 aqui. Né? Substituindo a equação 2 na equação 1, essa da força centrípeta, nós temos que nós obtemos isso aqui. Tá? E isto aqui, o raio, ele é simplificado. Aqui, né, vai aparecer raio ao quadrado no numerador e raio no denominador, nós cortamos um pelo outro. Nós obtemos esta equação final aqui. Esta equação trata do movimento circular. Tá? E por que a gente está trabalhando com isso? Porque órbitas de planetas elas ocorrem, digamos assim, de uma maneira simplificada, de maneira circular. Tá? A trajetória é muito, pode ser simplificada a partir de uma ótica, digamos assim, de um movimento circular. Tá? E por conta disso, é a força centrípeta que um corpo menos massivo, digamos assim, quando ele orbita um que tem massa maior, ele a força centrípeta que é exercida sobre ele vai ser igual a essa massa vezes 4π raio, né, o raio da trajetória, sobre o período de revolução desse corpo. Né? Aqui nós vamos ver depois que a massa em si não vai ser a massa de um corpo só. Tá? Que nem no movimento circular a gente considerava só a massa do próprio corpo que estava girando ao redor do centro da trajetória, né? Mas quando nós vamos trabalhar diretamente a fórmula, a equação da gravitação universal, nós vamos mostrar que depende essa força centrípeta como ela vai ser igual a essa interação gravitacional que existe entre esses dois corpos, a força centrípeta vai ser basicamente a força gravitacional, né? Que vai aparecer nessa interação gravitacional entre esses dois corpos, por mais massivos ou pouco massivos que eles sejam, e a massa em si que vai envolver nessa força gravitacional vai ser uma combinação, vai ser uma multiplicação das duas massas, dos dois corpos. Portanto, o nosso exemplo primeiro que nós vamos trabalhar vai ser em relação à Terra e à Lua. Tá? Nós vamos imaginar um corpo qualquer que tenha 1 kg de massa e ele esteja na superfície da Lua. Assim,
nós vamos aqui calcular essa força que a Terra exerce sobre esse corpo. Nós não estamos aqui considerando a força que a Lua exerce sobre esse corpo, apenas a que a Terra exerce, tá? E, portanto, nós temos aqui que o raio da trajetória que a Lua faz e que esse corpo vai fazer, ele tem aproximadamente 60 raios da Terra de distância, né? A distância entre a Lua e a Terra é de 60 vezes o raio da própria Terra, tá? Então, obviamente, isso aqui não está em escala, né? Esse nosso exemplo aqui. E o período dessa Lua ao redor da Terra, né? Ela é de 27 dias, 27,32 dias, o que equivale a 2.360 segundos. Aqui, né? Então, esse nosso corpo orbitaria a Terra com um período de 2.360.000 segundos. Claro que esse período ele é considerado um certo em relação a um certo referencial. Aqui nós estamos usando o referencial de estrelas fixas, tá? Para quem está preocupado com o referencial, é esse que nós estamos utilizando, né? Com relação então a esse movimento desse corpo, ele vai apresentar vai obedecer essa mesma equação que nós tínhamos trabalhado antes. A força centrípeta vai ser igual a massa vezes 4π raio, 4π ao quadrado vezes o raio sobre t quadrado, né? Como a massa desse corpo é de 1 kg, ainda seguindo as equações do movimento circular, a gente usa a massa do corpo em si que está realizando o movimento, né? Sendo a massa dele de 1 kg, 1 vezes 4π ao quadrado, vezes esse raio, 60 vezes o raio da Terra, essa quantidade enorme aqui de metros, né? 384 milhões de metros, dividido por esse período em segundos ao quadrado, nós vamos encontrar a nossa força em newtons, né? Nós estamos colocando o raio da trajetória em metros, o nosso período vai estar em segundos, a nossa massa está em 1 kg, então nós temos todas as unidades no sistema internacional, nós vamos obter a força como sendo 0,002724 newtons, também no sistema internacional. Dessa forma, a força centrípeta que esse objeto que pesa 1 kg lá na distância de 60 vezes o raio da Terra, né, ele sofre essa força centrípeta, né, enquanto ele realiza o seu movimento circular. E tendo em vista que o peso na Terra, se ele estivesse na Terra, né, na superfície da Terra, ele teria peso igual a 9,81 newtons, né? Literalmente P igual a m vezes g, que a gente já tinha visto antes. M é 1 kg vezes a gravidade, que é razoavelmente 9,81 metros por segundo ao quadrado. Nós vamos ter que essa força centrípeta dividido pelo peso vai dar mais ou menos este valor. Não é uma coincidência que isso seja a mesma coisa que 1 sobre 3.600 ou 1 sobre 60 ao quadrado. Como nós tínhamos visto antes, 60 é essa razão da trajetória, né? A trajetória ela tem 60 vezes o raio da Terra. E isso aqui vai dar 1 sobre 60 ao quadrado. Como a gente viu, Fc, né, força centrípeta como sobrepeso é 1 sobre 60 ao quadrado, assim como o raio da Terra é 1 sobre 60 vezes, né, 1 sobre 60, se tu dividir o raio da Terra, dividir ele pelo raio da trajetória, né, a distância Terra-Lua, basicamente. Multiplicando esse Fc por 60, ao quadrado para um lado e multiplicando p para o outro lado, e depois multiplicando ambos os lados por raio da Terra ao quadrado, nós vamos obter esta relação em que aqui nós podemos perceber claramente que a nossa força que está relacionando esse movimento circular, ela é proporcional
a 1 sobre o raio ao quadrado. Ou ela é inversamente proporcional ao quadrado do raio da trajetória. Esse raio da trajetória, no caso, é essa distância aqui, 60 raios da Terra. Então, nós podemos perceber que a força que atrai, que mantém esse movimento, digamos assim, a força relacionada a esse movimento circular, ela é proporcional ao inverso do raio ao quadrado da trajetória. Raio da trajetória ao quadrado. Né? Pois bem, a lei da gravitação universal, ela não só considera essa força como proporcional ao inverso do raio ao quadrado, como também se considera proporcional à multiplicação das duas massas. Por exemplo, se nós tivermos dois corpos de massa muito grande, por exemplo, como é que é? Um meteorito, né? Ou um meteoro, um cometa, em relação a um planeta, por exemplo, ambos têm uma massa considerável, embora o planeta tenha uma massa muito maior do que o desse outro corpo, muito menor que ele, muito menos massivo que ele, nós multiplicaríamos uma massa pela outra para considerar, para poder calcular essa força. Né? Foi isso que o Newton, há muito tempo atrás, conseguiu entender e determinar a força gravitacional como sendo proporcional ao produto dessas massas. Né? Claro que, por exemplo, a força-peso que nós utilizamos aqui na Terra, a gente faz força-peso igual a massa vezes a gravidade, né? A aceleração da gravidade. O que também equivale nas leis de Newton lá. Mas quando nós formos utilizar a lei da gravitação universal, esta em que relaciona o produto de ambas as massas e divide pelo raio da trajetória ao quadrado, essa distância, por exemplo, desse objeto até o nosso planeta, né? Nós temos que multiplicar ela por uma constante, e quando nós considerarmos esses dois corpos em específico, nós veremos que a massa deste objeto aqui de fora é muito menor do que a massa do próprio planeta, portanto, a massa do planeta só acaba sendo considerada, porque a multiplicação da massa do outro objeto é tão menor do que a outra que acaba sendo ignorada nos cálculos, digamos assim. Ela não faz diferença nós aumentarmos a mais do que massa igual a 1. Né? A massa 1 é tão menor do que a massa 2 que ela é praticamente 1. Né? Não faz muita diferença. Enfim, essa foi a nossa aula sobre gravitação universal de hoje. Agradeço muito a audiência, a atenção de vocês e até a próxima aula.